Tudo bom, pessoal? Estou aqui para responder as perguntas referentes à lição de número 6, né? Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a aliança, as alianças que na verdade são desdobramentos do mesmo plano de salvação. E a lição de número 6, na lição de número 6, nós estudamos sobre a função da descendência de Abraão, os israelitas. E algumas dúvidas, obviamente, surgem, mais do que natural, e eu estou aqui para ajudar você, tanto estudando a lição quanto respondendo as perguntas que surgem após o estudo da lição. Então, as perguntas referentes à lição 6, eu selecionei algumas delas, são as seguintes. A primeira é a pergunta de Eurica Reijane. Ela perguntou o seguinte: professor, mais uma vez desejo fazer outra pergunta. Como responder sabiamente às pessoas que falam que Deus não respeitou o direito do livre-arbítrio por ter destruído as nações que não faziam parte da sua aliança? Exemplo, os amorreus. E por que a nação que não obedece a Deus seria tolerada até 400 anos? Este número tem algum simbolismo? Está também nos 10 mandamentos? Veja, minha amiga, vou lhe explicar o que acontece. Primeiro, os 400 anos mencionados em Gênesis 15 e 16, você percebe que Deus fala para Abraão o seguinte, que ele não daria ainda a terra para ele, porque a medida da iniquidade dos amorreus não atingiu o seu nível. Olha que interessante, Deus estava ainda disposto a dar 400 anos para aqueles povos pagãos se arrependerem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando um cético diz que Deus não respeitou o livre-arbítrio dos povos pagãos, ele está confundindo. O que tu tem que fazer para explicar? Primeiro, você tem que diferenciar livre-arbítrio de libertinagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Livre-arbítrio não é libertinagem. Tá? Primeira coisa, diferencie livre-arbítrio de libertinagem. Segundo ponto, leia para essa pessoa os capítulos 18 e 20 de Levítico. Os pagãos ali faziam sexo com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, não é? Com animais, sacrificavam os filhos. Então, como que se pode permitir a libertinagem desses povos? Eles tinham livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. A partir do momento que foram para outro caminho, eles foram para a libertinagem. Então, Deus não desrespeitou o livre-arbítrio. Ele não respeitou a libertinagem deles. E não podia fazer isso mesmo. E terceiro, pergunte para essas pessoas se elas teriam uma solução melhor do que Deus para aqueles povos pagãos ali. Né? Duvido que elas tivessem. Duvido mesmo, tá bom? Professor Leandro, meu nome é Marcelo Araújo, sou pastor adventista na Igreja Central Cruz das Almas, Bahia. Obrigado, querido pastor, pela sua participação aqui. Aprecio muito seu ministério e espero um dia ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Para mim será uma honra, pastor, conhecê-lo. Gostaria de fazer uma pergunta. Sabemos que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, como o pastor bem disse, né? Gênesis 14 e 20. Sabemos que depois da construção do santuário, o dízimo era dado aos filhos de Levi, Números 18 e 21. Mas como Jacó devolveu o dízimo em seus dias? Gênesis 28, 22. Essa é uma pergunta muito interessante, para a qual nós temos algumas hipóteses, pastor, e não temos a resposta clara. O que nós sabemos é que ele realmente dizimava, disso nós não temos dúvidas, né? Ali em Gênesis 28, do verso 18 ao 22, nós vemos que ele fala para Deus, né, que se o Senhor o guardasse, o protegesse e tudo mais, ele de tudo lhe daria o dízimo. Agora, a quem ele dizimava neste caso? Alguns pensam que poderia ser para o próprio Melquisedeque, né? Ele poderia ainda estar vivo naquele momento. E outros pensam que poderia ser para um outro sacerdote que, diríamos, substituiu Melquisedeque.
Mas realmente, pastor, nós não temos certeza, a Bíblia não é clara a respeito. Tá? Mas a sua pergunta foi muito inteligente, mas não temos realmente uma resposta certa para ela. Tá? O Américo Almeida perguntou o seguinte: primeiro, bom dia, professor Leandro Quadros. Sempre que posso vejo os seus programas. Gosto muito da forma explícita como apresenta a verdade da Bíblia. Obrigado, meu irmão. Ajude-me a encontrar em que parte da Bíblia diz que Abraão é o pai da fé e o significado de pai. E ele pergunta por que isso. Como foi Abraão pai de muitas nações no sistema patriarcal? Então, em primeiro lugar, vamos começar pelo nome de Abraão. Abrão significa homem de grandeza, o pai de grandeza. Abraão, pai de multidões, o pai de nações. Por que ele é chamado de pai de grandeza se ele não tinha filhos ainda? Pelo seguinte, esse termo também significa antepassado famoso. Então, pai de grandeza, o homem de grandeza, significa antepassado famoso. E era um nome, por exemplo, pai de grandeza, que fazia referência à linhagem aristocrática de Abraão. Ou seja, era de uma família importante, de uma família rica em Ur dos Caldeus. Então por isso que ele é chamado de pai, mesmo não tendo filhos, tá? Porque se referia, esse nome, esse termo, esse adjetivo, se referia à linhagem aristocrática dele. Já o outro nome, Abraão, que significa pai de nações, se refere à numerosa descendência que ele teria, prometida e cumprida por Deus. Já os textos que falam que ele é o pai da fé, são vários textos, mas eu vou apresentar dois para você. O primeiro é mais direto, Tiago, capítulo 2, versículo 21. Tiago, capítulo 2, verso 21 diz assim. Vamos ver se é Tiago 2, 21, é isso mesmo, Tiago 2, 21. Diz: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio sacrifício, o próprio filho, Isaque. Então Abraão é chamado de nosso pai por causa da fé que ele tinha. E um outro texto importante que você pode ver é Gálatas 3, 27 a 29. Tá? Gálatas 3, 27 a 29 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então toda aquela pessoa que aceita Cristo como Salvador, ela é também descendente de Abraão e faz parte da família do pai da fé. Ok? Existem outros textos, né, em que Abraão é chamado de pai da fé. Eu acho que Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, se eu não me engano, ele também é chamado assim. Mas esses são alguns textos, não é, que eu deixo aqui para você. Vamos ver aqui se em Hebreus 11 eu acho a referência, se não, depois você pode ler em Hebreus 11, tá? Ou para eu abrir aqui em 1 Coríntios, por isso que eu não estou achando. A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, diz assim, vamos ver. Falando aqui, ó. Não diz diretamente, mas diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Né?
Então aqui você vê isso em Hebreus 11:8, né? Abraão é chamado aqui, não é, de um homem de muita fé. Então esses textos nos mostram, né, sugerem que ele era realmente o pai da fé. Até os fariseus disseram para Jesus, né, nós temos por pai Abraão. Né, num embate com Jesus, se eu não me engano, em João capítulo 8. Tá? Outra pergunta, na verdade, não é perguntas. Aqui tem um texto bem escrito por João Cavaco, de Lisboa, Portugal. E desse texto que eu li dele, eu só quero destacar aqui o primeiro parágrafo das conclusões, porque é um texto muito bonito, muito bem escrito, demonstra, não é, que o nosso irmão João é um estudioso da Bíblia, e eu destaquei essa conclusão dele sobre a aliança, eu quero repartir com você. Ó. A aliança é a história dos convites de Deus Pai por Cristo no Espírito Santo, que são feitos a todos os seres humanos, incluindo a todos os remanescentes que aceitaram a aliança, não é? Em várias fases em que a criação degenera, incluindo Abraão, Noé e Moisés. Comentário profundo e muito bem feito, que demonstra que o nosso irmão compreendeu a doutrina das alianças, está compreendendo. Obrigado por repartir conosco, meu irmão. E a última pergunta tem a ver com uma citação de Ellen White. O Clóvis Maximiano Cunha perguntou, e a Deja Lopes também pediu para responder essa pergunta dele, o seguinte: com todo respeito aos pastores que admiro muito, Dr. Rodrigo Silva, Professor Leandro Quadros, Samuel Ramos, Aurilton de Oliveira e outros, nenhum desses ainda me responderam a esse texto da irmã White, que diz que a Igreja Adventista será a primeira a receber as 7 últimas pragas. Como assim? A igreja não vai receber a chuva serôdia? E aí segue adiante, e ele dá a referência de Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 65 e 66. Querido irmão, com muito carinho eu digo para você que você não entendeu direito o que você leu, tá? Eu peguei a obra e fui obviamente conferir. E eu abri aqui nas páginas 65, 66, 67, e você percebe claramente que Ellen White não está falando que os justos vão receber as 7 pragas. Ela está falando até de um contexto até diferente das pragas. Ela menciona tangencialmente esse período, mas ela não fala que os justos vão receber as pragas. Quer ver um momento? Ó? Deixa eu ler aqui um parágrafo. Ó. Tem o último parágrafo do capítulo 64, que eu vou ler. O último e o penúltimo da página 65 e algumas citações da página 66. Aí você vai ver que não tem nada a ver com pragas aqui, tá? Veja, o último parágrafo da página 64. Vamos ver o assunto do qual ela está tratando. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Veja, as pragas estão em Apocalipse 15 e 16. Aqui é um outro contexto. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar a palavra da vida. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado alguns dos que estavam desonrando a Deus. Arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião, faltava seu poder e sua presença. Vamos agora para o penúltimo e último parágrafo da página 65, para você ver o contexto. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, ou seja, os falsos cristãos, os ímpios, né? Nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Então veja, não está falando que os justos vão receber o selo, vão ficar sem o selo de Deus e receberem as pragas.
Está falando que aqueles que não se entristecem por seus pecados e que não choram pelos pecados dos outros, eles não vão ter o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. 2 pontos. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e mancebos, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, verso 6. Aqui Deus está falando claramente que no contexto de Ezequiel, todos aqueles que na visão de Ezequiel estavam idolatrando, praticando o mal, iriam ser mortos. E queriam sobreviver apenas aqueles que se lamentavam por esses pecados. Então aqui eu não vejo nenhum momento dizendo que Deus derramou um castigo sobre os seus fiéis, lá em Ezequiel 9,6, e nenhum momento em que ele derrama uma praga sobre a igreja. E no último parágrafo da página 65 diz assim, ó, vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi, veja, está falando da igreja lá de Ezequiel 9,6, né, o povo de Israel, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. E quem que sentiu? Os que estavam praticando a idolatria, não o remanescente. Os anciãos, aquele a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam o quê? Traído o seu depósito. Por isso que Ezequiel 9,6 há aquele castigo sobre eles e sobre todo mundo. Colocaram-se no ponto de vista, página 66 agora, de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade. Então veja, sobre quem caíram os castigos? Sobre os incrédulos. E aí na mesma página, né, diz assim, as abominações pelas quais os fiéis suspiram e gemiam, era tudo quanto podia ser discernido por olhos finitos. Mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se encobertos. Está fazendo ainda menção a Ezequiel 9, tá? E aí, eu vou ler aqui para você agora o segundo parágrafo, tá, da página 67, aí finalizamos para você ver que não tem nada a ver aqui o assunto com pragas, tá? Não tem nada a ver aqui a Deus derramando pragas sobre o seu povo. Quando fala que o juízo começou pelo povo de Deus, é porque lá em Ezequiel Deus começou a julgar aqueles que eram falsos e que adoravam divindades pagãs. E a mesma coisa vai acontecer hoje, nos nossos dias. Aqueles que não tiverem o selo de Deus, automaticamente têm o selo da besta. Então eles vão receber, obviamente, as 7 pragas. Não é? Então, segundo parágrafo da página 67. Ó, nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Veja, depende de você ser trigo ou joio, não é? Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra. Quando, porém, as 7 últimas pragas forem derramadas sem mistura no cálice de sua indignação, então, para sempre, será demasiado tarde para o arrependimento e procura de um abrigo. Nenhum sangue expiatório lavará então as manchas do pecado. Então veja, as pragas vão atingir aqueles que não se arrependerem, não é? E que não aproveitaram o tempo de arrependimento. Simples assim. Então a sua citação, meu irmão, o irmão não a entendeu, diríamos assim, no contexto dela. E por isso, finalizamos aqui as respostas às dúvidas referentes à lição de número 6. No próximo vídeo, obviamente, você vai ter a lição de número 7. Vamos falar sobre a aliança no Sinai. Isso vai ser muito importante, hein? Será que a lei foi dada no Sinai? Será que existe uma contradição
entre a lei de Deus e a graça. Este vai ser um assunto importante para abordarmos na lição que será no sábado. Que Deus abençoe a você, um abraço carinhoso e até o nosso próximo estudo.